Olá, meu querido, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a este que é o último vídeo, do ano de 2018, do último trimestre e a última lição da Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui iniciando esses vídeos aqui nesse último trimestre. E gratos a Deus também pelo retorno que temos tido através dos nossos vídeos. Louvo a Deus pela tua vida, que é um assinante do canal. Também por você que está conhecendo agora este canal. E eu já vou pedindo a você para se inscrever, deixar o seu like, tá certo? E também comentar este vídeo. Antes da gente ir para o comentário da lição, só relembrar vocês que a gente está com promoção, que vai ser o sorteio vai ser no dia 7, que é um sorteio de um DVD de pregação do pastor Cláudio Duarte. Então, para você participar, você assiste o meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, no cartão para você assistir, e você curte, você comenta e você compartilha. Aí sim, você vai estar concorrendo a um DVD de pregação, tá ok? Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Chegamos ao fim deste nosso trimestre, dessas lições que foram uma bênção para nós. Temos aprendido bastante da parte de Deus e chegamos aqui à lição de número 13. A lição de número 13 que tem como título Humildade e o Amor Desinteressado. Então, um tema muito importante. Esta videoaula está indo depois da lição e eu já peço permissão para você para mim estar me explicando, porque essa semana foi muito corrida, não deu para gravar o vídeo antes, eu costumo colocar na quinta-feira, não foi possível, mas para não ficar sem colocar o vídeo, e para ficar completo essa sequência de vídeos, estou aqui gravando esse vídeo, você vai estar recebendo aí na segunda-feira à noite, vésperas da virada do ano, e com certeza vai lhe auxiliar também. E eu já vou estar gravando também, brevemente, a primeira lição do próximo assunto de 2019, que é sobre batalha espiritual. E também vamos estar comentando a lição dos jovens, que vai ser uma bênção também. Então eu já deixo aí esta super novidade aí, e aí eu vou estar definindo os dias onde vou estar postando a lição dos jovens. Mas voltando aqui para a nossa lição de número 13, nós temos aqui este assunto que traz aqui duas características fundamentais para um cristão, que é a humildade e o amor desinteressado. Então, o texto áureo diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. A verdade prática diz: Jesus apresenta, a partir de seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. Então, estas são o textuário e a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 14, 7 ao 14. Nós temos como objetivo dessa lição expressar o valor da humildade e do amor desinteressado. No ponto 1, interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. No ponto 2, sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. E no ponto 3, distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo. No decorrer da lição, nós vamos dar o significado, as definições de alguns termos que essa lição traz e que são importantíssimos para a nossa compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas como cristãos. Então, a introdução diz: Jesus contou a parábola dos primeiros assentos ou lugares de honra e dos convidados ao participar de uma refeição na casa de um fariseu. Ele instruiu a todos acerca da humildade e do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais. Então, essa parábola que se dá no livro de Lucas e exclusivamente no livro de Lucas,
no capítulo 14, como nós vimos na leitura bíblica em classe, Jesus, ao ser convidado pelos fariseus para estar ali na casa daquele homem fariseu, né, Jesus começa a observar ali, primeiramente, a maneira como os convidados agiam, né, queriam os primeiros lugares, os primeiros assentos. E ele também observa a atitude do anfitrião, de convidar somente pessoas que ele considerava importantes e que poderia retornar aquela ação, aquele convite com outro benefício. Então Jesus vai contar duas parábolas, podemos dizer assim, falando sobre, em primeiro lugar, a importância da humildade e, segundo lugar, sobre a importância de se amar sem esperar nada em troca. Então é importante nós observarmos isso, porque esta lição ela tem um viés não somente religioso, mas essa lição tem um viés ético para todas as esferas da nossa vida, porque essa lição ela traz ensinamentos práticos para a nossa vida, como se comportar em determinados lugares, como agir, né, em determinadas situações. Então nós devemos atentar para essa lição e para o ensinamento de Jesus. O ponto central da lição é: humilhar-se e praticar o amor sem esperar nada em troca são posturas cristãs. Então isso é fundamental, esse ponto central que nós vamos perseguir durante essa lição. Então, devemos questionar os nossos alunos, devemos questionar a nós mesmos se temos buscado honra, se temos buscado privilégio, se temos buscado reconhecimento humano ou se temos feito as coisas com humildade, temos esperado o tempo de Deus, temos esperado as pessoas reconhecerem quem nós somos ou temos avançado o sinal. Também temos que refletir e levar essa reflexão para os nossos alunos também. Será que temos ajudado alguém esperando algo em troca? Será se temos feito algo em prol de alguém sabendo que vou receber de volta aquilo que fiz? Será se tenho feito algo para alguém para que eu possa manter aquela pessoa debaixo da minha autoridade, da minha alçada, manter aquela pessoa dependente de mim? Porque existem pessoas que ajudam outras para mantê-las ali debaixo da sua alçada, achando que aquela pessoa deve ser seu serviçal, deve agora se submeter a ela, ser devedora para sempre daquele benefício que recebeu. Então, será se temos agido assim? Temos que rever e ver nossos conceitos com relação à humildade, com relação ao amor. Então, Jesus ele nos ensina isso. O primeiro ponto sempre vai tratar sobre a interpretação da parábola. E essa parábola, nós vamos ver, Jesus ele vai falar sobre esta refeição que ele foi convidado, mas é interessante que há um pano de fundo nessa parábola, porque ali aqueles homens religiosos, eles introduzem um homem hidrópico, né? Um homem que sofria desta doença, que era uma acumulação de líquido em uma parte do corpo, que a Bíblia não diz qual era. E naquele momento ali, eles já introduzem aquele homem, imagino eu, para ver se pegava Jesus em alguma falha. Por quê? Porque aquele dia era sábado, e na religião judaica, no sábado não podia se fazer obra nenhuma. E Jesus, entendendo o coração daqueles homens, depois que Jesus cura aquele homem hidrópico, né, Jesus pergunta a eles se eles tinham um animal que no dia de sábado caísse em uma vala, eles não iriam libertar aquele animal. Então Jesus mostra aí, revela aí o valor da vida humana e mostrando para aqueles homens que o que Deus quer realmente é a valorização da vida humana, é a valorização do ser humano. Então a vida do ser humano tem mais valor do que a vida de um animal, mas os religiosos não viam assim. Os religiosos queriam pegar Jesus em uma falha. Então ele é introduzido nessa situação, mas Jesus se sobressai nesse momento e ele adentra
aquele local da refeição. E a parábola vai mostrar bem claramente ali que havia muitos convidados ali, e Jesus observa que eles se disputavam para sentar nos melhores lugares, né? Onde naquela época havia uma mesa na casa das pessoas mais abastadas, que era uma mesa em formato de U. E na parte, vamos dizer assim, superior da mesa, sentava o anfitrião. E na sua direita, na sua esquerda, os convidados mais ilustres. E Jesus observa toda aquela cena ali. Jesus, naquela ocasião, ele era um convidado. E mesmo assim, ele observa aquela situação para poder dar uma lição para aquelas pessoas. Então, a parábola, ela está nesse contexto desta refeição, e nós vamos ver aqui no segundo subtópico que diz aqui: é com este contexto em mente que devemos estudar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Havia dois objetivos por parte do Senhor. Primeiro, ele procurava ensinar os convidados e ao mesmo tempo aos seus discípulos e a todos os que aceitam acerca de não se buscar lugares de honra, pois no reino de Deus servir é mais importante do que ocupar uma posição. Olha que coisa maravilhosa. Servir é mais importante do que ocupar uma posição. Quantas pessoas não estão preocupadas em chegar em uma posição? Quantas pessoas estão preocupadas porque acham que já o tempo passou e não chegou onde deveria chegar, não está no carro que queria estar, não está na posição que queria estar. E a pessoa fica frustrada, focando apenas na posição. Mas o que Jesus olha e o que Jesus quer dos seus discípulos é o serviço. O mais importante é servir do que a posição. Observe só o que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45. Ele vai falar que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Então, o próprio Jesus ele não veio ser servido, ele veio servir. Então, nós devemos ter esse entendimento e transmitir isso para os nossos alunos, os nossos discípulos, que o fundamental para o cristão é ter uma vida de serviço. Como diz alguém, não é ser visto, mas é serviço. Amém? Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Então, a primeira grande lição da parábola é a lição da humildade. E eu já falo para vocês sobre humildade. Por quê? Porque Cristo é o exemplo maior de humildade. E Jesus vai mostrar que, na parábola, a importância de se esperar pelo tempo de ser chamado para uma posição de honra. Por quê? Porque Jesus diz, olha, para que não aconteça de você sentando numa posição que não é para você, chegue alguém que tenha mais honra do que você e você passe pela vergonha de ser tirado daquele lugar de honra e você vá para o último lugar. Então, trazendo para os nossos dias, fala de humildade, de se colocar na sua posição, porque a humildade é isso, é reconhecer o seu limite. Olha, eu só posso ir até aqui, eu não posso ir até ali. Então, a humildade é questão de conhecer-se, entender-se, saber quem é. Então, nós vamos ver isso que a parábola traz e observar também que o que não era humildade, fraqueza de ânimo não é humildade. Falsa modéstia não é humildade, porque existem pessoas que dizem assim, eu não posso, eu não sei, quem sabe é fulano, quem tem é cicrano, não, isso aí é para cicrano fazer. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Existem muitas pessoas que se omitem de servir a Deus e ficam sempre colocando para os outros e acham que isso é humildade. Isso não é humildade, isso é falta de humildade. O humilde, ele é modesto, ou seja, ele é modesto na sua maneira de falar, nas suas ambições, ele é modesto na sua maneira de agir, mas ele não se omite
de fazer o que é para ser feito. Porém, ele reconhece o tempo de Deus, ou o tempo que é para ser feito, o tempo das coisas. Ele não apressa o tempo, nem se coloca em lugares que não foi chamado, né? Então, a Bíblia diz, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. É? Então, o que acontecia na parábola era o contrário, eram pessoas, Jesus observava ali pessoas agindo como que crianças, né? Vocês observem criança quando chega a hora da refeição no colégio, que diz vamos para a sala da merenda, vamos para o refeitório, as crianças correm uma atropelando as outras ali, duas sentam numa cadeira só, e aquele empurra, por quê? Porque são crianças, não têm entendimento, não têm sabedoria. Mas eu comparo esses homens da parábola como crianças correndo loucas para alcançar a posição, né? Para alcançar uma posição. Então Jesus observa que isso não é correto. Nós vemos um exemplo também de falta de humildade, que são ali nos dois filhos de Zebedeu, né? A sua mãe pede para que Jesus, no trono de glória, coloque um à sua direita e outro à sua esquerda, e Jesus diz que isso não competia a ele, mas sim ao Pai que está no céu, né? Ao ponto de os discípulos, quando viram eles querendo tomar aquela primazia, começaram a ficar enraivecidos contra eles, mas Jesus fala, olha, o maior aqui é o menor. Quem quiser ser servido tem que servir, né? Então aí onde ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, etc. Então é isso, no reino de Deus, né, o maior ele serve ao menor, né? Então é assim a lógica do reino de Deus. A segunda grande lição é o quê? É o amor desinteressado. A ênfase da segunda grande lição ensinada por Cristo mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma. E isso, irmãos, é fundamental, isso é central. Olha, porque o Senhor ele vai observar ali que os homens convidavam pessoas importantes, né? E familiares, pessoas que poderiam retribuir as suas ajudas, retribuir aquele convite. É como se fosse eu vou comparar aqui, nessa época que nós estamos de final de ano, é como uma confraternização, nada contra, só vou dar o exemplo, né? Na confraternização muitas vezes tem ali o amigo oculto, o amigo secreto, depende do lugar, né? E ali a pessoa dá um presente, tira alguém, dá um presente, e aquela outra pessoa também, a pessoa que dá um presente recebe um presente, então ela dá porque sabe que vai receber. Então, isso daí, levando para o lado espiritual, não tem nenhum valor, porque que valor que você já recebeu a sua recompensa, né? No reino de Deus, quando se ajuda, quando se pratica uma obra, não se deve esperar nada em troca. Eu sei que isso não é fácil, porque muitas vezes alguém se dedica em prol de uma causa, ajuda alguém, ajuda uma pessoa, e às vezes a pessoa não reconhece e se entristece muitas vezes. Mas se nós olharmos pela ótica de Cristo, o nosso dever como cristãos é agir com amor, é abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. Se elas vão reconhecer ou não, é com elas e Deus, mas a nossa parte é fazer o que é correto, o que é certo. Agir com amor desinteressado. Você veja que Cristo deu a sua vida por nós, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, sendo nós ainda pecadores. O que miseráveis pecadores têm a oferecer a Deus? Nada. Então, Jesus ele faz algo desinteressado, o amor desinteressado, o amor que agrada ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos observar também o terceiro subtópico que fala a lógica do reino é diferente da humana. Então, quando falamos sobre a humildade, como falamos sobre amor desinteressado, já quebra a lógica humana. Por quê? Na lógica humana é preciso aparecer para acontecer. Na lógica humana sempre há luta pelas primeiras posições, pelo destaque, pelo primeiro lugar, pelas honrarias, né? Pelos méritos, pelas conquistas. Há a ânsia pelo reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas como bons professores, como bons advogados, como bons médicos e etc. Isso não é errado, mas há uma busca por isso, né?
Então, humanamente falando. Então, falar-se de humildade para o homem natural é algo banal, é algo muitas vezes até tido como algo sem nenhum valor. As pessoas acham que não tem nenhum valor a humildade para o mundo, porque as pessoas acham que tem que se impor, tem que mostrar quem é, tem que chegar chegando, como diz o ditado. Mas a lógica do reino de Deus é diferente, né? Então você veja que no mundo prevalecem o quê? Os adágios. O que são adágios? São provérbios. Por exemplo, as pessoas ao verem determinadas situações, alguém padecendo alguma situação, diz assim, vaso ruim não quebra, né? Outros dizem assim, quando vê que alguém está sofrendo algum problema, alguma situação, diz, antes ele do que eu, né? Essa é a lógica humana. Outros dizem também sobre alguém que está sofrendo consequência de algum problema. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, esses são adágios populares que os homens utilizam, né, diante de determinadas situações, quando vê alguém padecendo, sofrendo, alguma consequência de algum desastre, de algum problema. Então, as pessoas, ao invés de agirem com amor desinteressado, elas dizem, não, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver. E aí agem dessa forma. Essa é a lógica humana. E quando vemos a lógica humana, nós vemos também o quê? O jeitinho brasileiro, que é tão conhecido. Na lógica humana, você tem que sempre se sobressair nas situações, sempre tem que ganhar algo mais. É aquela pessoa que recebe um troco a mais e fica se achando, né? Fulano errou o troco, ó, ganhei um troco a mais, aí fulano é besta, etc. No ditado das pessoas, né? Então, essa é a lógica humana. Existe vários ditados que refletem isso, mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, o menor é que é o maior. Deus se agrada dos humildes, Deus se agrada das pessoas que agem com amor desinteressado, assim como o bom samaritano, que ajudou aquele que estava caído sem um segundo interesse, mas apenas por se compadecer do que estava sofrendo. É isso que Jesus quer nos ensinar. No ponto 3, que o nosso tempo já está aqui quase acabando, diz assim, a recompensa da humildade do altruísmo. Uma coisa, Deus não deixa ninguém sem recompensa. É claro que nós não devemos fazer com essa visão, mas Deus recompensa todos aqueles que agem com humildade, com altruísmo. Altruísmo é esse amor ao próximo, amor desinteressado. Então, há uma recompensa aqui na terra, o bem-estar, a sensação de prazer em poder ajudar alguém, certo? Quando somos altruístas, sentimos essa recompensa da parte de Deus. E quando se é humilde, qual é a recompensa? O humilde, ele recebe graça da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Deus rejeita os soberbos. Então é importante a busca pela humildade, humilhar-se diante de Deus e diante das pessoas. Sim, ser humilde. Então, pessoal, há uma recompensa da parte de Deus, principalmente a recompensa eterna, pois o Senhor, ele é fiel para recompensar aquilo que fizemos em prol daqueles que necessitam. Como cristãos, das marcas principais do cristão é o amor. Somos conhecidos pelo amor e devemos agir assim. Então, amor é a palavra-chave do altruísmo. E eu diria, amor é a palavra-chave do cristão. Meu amado, meu querido, esta é a lição de número 13. Estamos encerrando aqui este trimestre abençoado, este ano letivo abençoado. Eu quero desejar a você um ano de 2019 de bênçãos. A você que é professor da escola dominical, que você seja mais usado por Deus, que seja unção dobrada no ano de 2019, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E assim, que possamos continuar em 2019 juntos, tá certo? Nesse projeto aqui de estudo da palavra de Deus. Então eu rogo as orações ao meu favor, ao favor da minha família, e que todos tenham um final de ano abençoado na presença de Deus. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus em nome de Jesus.